Bem-vindo ao Corte do Dinheiro. Aqui você vai ficar atualizado sobre tudo de investimentos e economia. Não se esqueça de compartilhar o canal, curtir e se inscrever. Valeu! Mas aí, já aproveitando, Breda, tenho duas perguntas, uma para você e uma para o Luiz. Para você, Breda, eu queria que você falasse um pouco, não só das posições do fundo, hoje do Alasca, da parte de ações, mas também daquilo que você não tem. Porque me chamou a atenção que muita gente do mercado... a gente vai acompanhando gestores, o que estão fazendo, a gente vai criando consenso. E alguns consensos que eu tenho percebido: setor elétrico, frigoríficos e B3. Acho que são 3 empresas que não estão no Alasca. Queria que você comentasse um pouquinho do que tem e também do que não tem. A outra pergunta, eu quero que o Luiz comente sobre filantropia, porque a gente tem percebido nesse momento uma preocupação muito grande das empresas, de muitas pessoas querendo ajudar quem precisa mais. E no Stock Pickers, ano passado, a gente até revelou sobre esse lado filantropo do Luiz, né, de ajudar as pessoas. Queria saber se ele acha que depois dessa crise, a sociedade vai sair mais solidária, vai sair mais preocupada com os próximos. Mas antes, Breda, fala aí da carteira do Alasca, depois o Luiz responde essa. Tá, a gente tem uma carteira que, no nosso entender, ela tem uma quantidade grande de nomes. A gente estava com 17, 18, isso está aumentando 2 nomes recentemente. Então é uma quantidade para a gente que está no topo, assim, 20 nomes para a gente é grande. É uma quantidade de... A gente já teve carteira com 12 nomes, né? E aí, por que aumentou a quantidade de empresas? Porque a crise traz, assim, um monte de empresas boas para preço de barganha. Então você fica muito mais tentado a querer ter mais empresas do que eliminar posições. Então, hoje, para tudo quanto é lado que você olha, você vai achar muito mais empresas baratas do que cara. Acho que cara é difícil alguém apontar por um nome e falar assim: hoje essa empresa está cara. Você pode preferir alguma outra, mas falar que está cara está difícil. Então a gente tem gastado mais tempo e mais energia com setores de companhias que a gente está mais confiante, a gente tem mais a história na mão. É uma mistura de conhecer os donos, entender a governança e entender o negócio, como é que ele funciona. Então a gente gasta mais tempo com isso. Por que isso é importante para a gente? Para a gente não virar presa fácil do mercado, né? Porque isso acontece. Então imagina se a gente não tivesse a real noção de como que é de fato o varejo brasileiro e como que é a dificuldade de você conseguir circular mercadorias, de como que é o e-commerce no Brasil. Se a gente não tivesse totalmente convicto disso, toda vez que tivesse o anúncio da Amazon no Brasil e a Magazine caísse 30%, a gente ia ficar morrendo de medo, iria diminuir a posição e não iria ter culhão para aumentar. Então, assim, na verdade, as empresas que a gente tem, elas demandam muito tempo para a gente conhecer elas e ficar convicto, ficar confiante. Então, isso faz com que a gente selecione mais empresas e a gente negligencie outras. Então, pode ser até que a gente está deixando na mesa. Mas o setor de energia, por exemplo, é um setor que a gente não se envolveu tanto nos últimos anos. A gente até olhou um pouco mais a fundo a Energisa, gastamos um tempo com a Transmissão Paulista, com a CPFL, e todas elas pareciam um investimento ok, uma taxa interna boa, né, mas na média, um pouco abaixo do portfólio, só que com muito menos confiança nossa na companhia e nos executivos por problema de proximidade mesmo, assim, não é um problema nosso, não é um problema da companhia. Então, isso fez com que a gente não se envolvesse até agora com esses setores, né? E a B3 talvez seja uma daquelas empresas que vai sofrer menos nessa crise, né? A liquidez está muito boa na bolsa, então não acredito que ela deva ter caído tanto, tenha se desvalorizado tanto. E sempre a gente fica com aquela sombra, aquela dúvida, né? Será que a gente vai ter monopólio sempre aqui no Brasil? O que vai acontecer com a B3? O que você faz com a B3 na sua carteira o dia que anunciar a bolsa, uma nova bolsa da XP, mais algum outro player entrando no Brasil e em 2 dias tentando migrar toda a operação do volume da XP para essa outra bolsa própria dela, em sociedade com 2 ou 3 caras gigantes?
a B3 desaba 40% na bolsa no dia, o que você faz com a posição? Você vai lá e vai ter coragem para aumentar, dobrar a posição, ou você vai ficar com medo porque existia esse flanco em aberto, né? Então, estou exagerando aqui, nem acho que isso vai acontecer, mas eu estou só mostrando as posições que a gente tem que ter a capacidade de destruir elas na nossa cabeça mais do que o mercado. E nessa destruição, a gente já conseguia armar na nossa cabeça a defesa, né? Para a gente poder se antecipar e não ficar tão frágil assim. Então, é por isso que a gente não tem esses setores. Tinha alguma outra pergunta ou vai direto para o Luiz agora? A outra é para o Luiz. Tá. Não, tinha frigorífico. Tinha frigorífico também. Acho que frigorífico é um setor que o Brasil tem vantagem competitiva enormes, né? Carne, proteína, soja, celulose, assim, o Brasil é disparado o melhor do mundo. Só que aí, só para eu não me alongar, quando eu olho para a estrutura de controle e governança desse setor aí, eu fico com medo. Aí eu prefiro gastar tempo e energia com outros setores. Nada contra o business, gera caixa pra caramba, mas sei lá, né? Uma notinha de jornal um dia aí pode deixar a gente com muito medo e inseguro. Então a gente prefere não ter. Só para complementar o Breda, em relação às elétricas, todo mundo, quando vem crise em qualquer país do mundo, e você, por exemplo, na Grécia, na Argentina, esses países, você, quando vai começar a comprar, você compra ações de elétricas, porque elas são, em geral, concessionárias com o lucro garantido. Se você não estaria comprando uma companhia que sabe que vai cair a produção 20% ao ano, que é o que vai cair a entrega de eletricidade e o faturamento das empresas. A inadimplência vai aumentar uma barbaridade, porque o dono de casa não tem dinheiro para pagar e a indústria também fala, eu estou fora, não pago, tudo que eu combinei com você, caso de guerra, eu não vou pagar esses contratos de longo prazo que eles tinham de consumo de luz. Então, o que acontece? O ano que vem, o governo aumenta a eletricidade para que seja reembolsado o que se perdeu nesse ano. Então, comprar hidrelétrica é um ótimo assunto, distribuidora de luz, o que seja, todo o assunto de entrega de energia na residência, porque tem lucro garantido, nunca vai explodir e nunca vai ganhar pouco. Então, é um belo do papel para atravessar a crise. E ela cai bastante também quando começa a crise, mas ela é uma coisa constante. Então, todo mundo prefere isso como cobertura, não procurando ganhar dinheiro, mas procurando não perder e ficar vivo, já que ele precisa ter 66% da sua carteira em ações, uma bela de uma posição é ação de elétrica. Agora, quanto a... Vamos agora falar de... Eu fiquei impressionado, é uma coisa dos movimentos de todo lado de gente querendo ajudar. Esse é outro grande lição que todo mundo está aprendendo com o coronavírus. Então, parece, o pessoal acha que é feio o sujeito fazer beneficência, ajudar os outros e usar isso como propaganda. Mas essa propaganda é tão positiva e tão barata, cada $1 milhão ou $2 milhões que você doa para alguém e usa o seu nome, vale muito mais do que uma propaganda na Globo ou onde for, que ele vai custar os mesmos $2 milhões, esse dinheiro não vai ajudar ninguém. Então, esse movimento de fazer máscara, de fazer álcool gel, de ser entregue, tudo,
é uma grande novidade do mercado, mostrou que está todo mundo participando desse movimento e é um padrão que era visto nos países de língua inglesa, nos países não católicos. Os países católicos não gostam de doar nada, não sei porquê, mas dos países não católicos, eles sempre ajudaram muito mais a sociedade do que nós. E eu acho que com esse movimento nós estamos aprendendo muito e está milhares de pessoas se envolvendo no que pode e no que não pode. E isso vai deixar uma herança muito positiva para